Por essa razão, muito daquilo que a gente entende como sendo amor, na verdade é um sentimento mesclado com outras coisas e pode nos trazer mais infelicidade do que felicidade. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre o amor. E essa é uma palavra que a gente utiliza com tanta frequência, mas que muitas vezes ela encerra um nível de complexidade, um nível de zelo que nós precisamos ter, que por descuidar disso, a gente acaba não entendendo o que significam as expressões reais do amor. Ninguém nega a importância do amor, a necessidade que nós temos de expressar o amor e de receber o amor. Só que, vocês já viram aquela situação em que aquilo que a gente denominava como amor em um determinado momento, depois se converte em algo totalmente diferente? Às vezes o amor inicial se converte em ódio, às vezes o amor inicial dos tempos idílicos da juventude, do início do casamento, se converte em ciúme, em cobrança. Às vezes o amor se converte em frustração. A gente diz que ama tanto uma pessoa e de repente o comportamento dela, a atitude que ela tem em determinada situação, nos causam essa frustração, esse desânimo. Às vezes aquilo que é alegadamente descrito como amor e que as pessoas até acreditam que é, passam-se os meses, os anos, e aí podem virar até agressões, indiferenças. Por que isso acontece? Nós precisamos lembrar de uma frase do Evangelho que diz assim: a árvore boa não produz maus frutos. Se a árvore é boa, se o amor de fato estava na raiz, na semente daquela relação, daquela situação, por que é que mais tarde ele se converteu em algo totalmente diferente? Como é que os frutos ao longo do tempo desse alegado amor podem ser tão distintos daqueles que normalmente frutificariam na árvore legítima do sentimento superior? A verdade, gente, é que muitas vezes aquilo que a gente denomina, que a gente rotula como amor, vem acompanhado de muitos outros sentimentos, de muitas outras posturas. Às vezes vem misturado com expectativa, às vezes vem misturado com cobrança, às vezes vem misturado com o anseio de que o outro se adeque à nossa maneira de pensar. E quando o amor se mistura com essas outras coisas, o resultado é efetivamente uma mistura ruim. E aí qual que é a solução para isso? Porque nem sempre você ter expectativas é ruim. Isso não é ruim, desde que elas sejam declaradas, expostas, colocadas na mesa. Nem sempre você ter um sentimento que te aproxima do outro por um determinado interesse é uma coisa ruim. Às vezes são duas pessoas que têm um projeto, que têm um interesse em comum. Qual o problema delas estarem juntas ali, desenvolvendo um projeto que traz a concretização de interesses comuns? Então, o interesse, a expectativa não são ruins em si. Mas quando eles não são declarados, quando eles são enfeixados, rotulados como sendo amor, aí a coisa complica. Porque aí nós estamos colocando o rótulo de algo que não tem no interior. É como se a gente pegasse uma garrafa que tem uma determinada substância e colocasse um rótulo de algo totalmente diferente. Quando nós crescemos como seres humanos, quando nós vamos adquirindo uma maturidade, aprendemos que negociação, expressar os seus interesses, declinar suas expectativas faz parte do nosso amadurecimento. Dizer isso claramente para o outro, isso é parte do nosso amadurecimento. E muitas vezes o fracasso das relações surge exatamente porque a gente não deixa isso claro. Então, primeira coisa,
não vamos olhar esses elementos como sendo ruins quando eles são expressos com maturidade. Quando a gente chega para o outro e fala assim, olha, estou disposto a fazer isso, mas espero que você, por sua vez, faça isso. O que não pode a gente fazer é aquela coisa assim, não, eu fiz isso porque eu te amo, e lá na frente apresenta a conta. Ah, não, minha relação com fulano é uma relação de amor puro, e aí lá na frente vem uma cobrança. Você dizer que ama uma pessoa e de repente porque ela age de uma maneira diferente da sua expectativa, você deixa de amar. Você não mais tem aquele sentimento por ela. Ou seja, é quando você não rotula de fato os seus sentimentos. E isso é um sinal, na maioria das vezes, de uma postura infantil. Não no sentido da crítica, tá? Mas da criança que ainda não expressa aquilo que ela quer de uma maneira adequada. Entendendo esse aspecto, aí nós voltamos para e o amor legítimo? E o amor verdadeiro? Quando é que a gente pode identificar que estamos de fato trabalhando a dimensão de um amor real e legítimo? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o amor verdadeiro é uma via de mão única. Não existe o amor que espera algo em retribuição pela expressão do amor. Esse pode ser uma negociação, uma transação, nada de errado com isso, mas não é um amor legítimo. O amor verdadeiro, ele não se frustra se o outro não corresponde às nossas expectativas. Ele não se agasta, ele não se irrita se o outro não louva a nossa atitude. Ele não se converte em ódio. Ele não se converte em outros fatores que são adoecimentos, porque a gente não exercitou o amor legítimo. Eu sei. Quando a gente pensa no amor dessa forma, o que vem à nossa cabeça é: esse negócio é difícil demais. E é mesmo. É mesmo. Nós estamos aqui para aprender a amar. É impossível que uma pessoa ela chegue no começo da sua vida e fale assim, não, já vou conseguir expressar o amor na sua mais elevada expressão. Não vai. É preciso um caminho, é preciso um fortalecimento. E isso não se dá da noite para o dia. Não se dá sem esforço. Não se dá sem autoconhecimento. Não se dá sem o exercício das suas faculdades, sem a tentativa, sem o erro. A expressão legítima do amor é algo, uma virtude que a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos. Só que a gente não vai conseguir desenvolver o amor legítimo se nós sempre estivermos misturando ele com outras coisas. A solução para isso, então, é a gente separar essas duas dimensões, agir com maturidade em relação aos nossos interesses, os nossos anseios, as nossas expectativas, e a gente começar a exercitar também, ainda que de maneira simples, pequenininho, expressões do amor verdadeiro. Uma gentileza que não cobra o reconhecimento. Uma atitude que não espera retribuição. Um carinho que não espera que o outro haja de uma determinada forma. E quando a gente começa a trabalhar nessa dimensão do amor legítimo, nas pequenas coisas, no cotidiano, no zelo, no cuidado, no carinho desinteressados, nós estamos, de fato, caminhando na direção da construção de um amor verdadeiro. Pode levar tempo, mas é um caminho seguro, porque através dele nós vamos alcançar, de fato, expressões mais elevadas de um amor legítimo e verdadeiro. Vamos ler agora a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, e nos diz: amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Emmanuel intitula o seu comentário De Coração Puro. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade.
O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passam a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição: amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Uma belíssima página de Emmanuel, nos ajudando a entender essas nuances que o texto do Evangelho traz de maneira clara, mas que às vezes a gente não se atenta para isso. E o desafio, a nossa proposta, o convite para o dia de hoje, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é que você faça esse exercício. Avalie as suas relações, aquilo em que você expressa o sentimento de amor e sem nenhuma autodepreciação, sem nenhum autojulgamento, mas com maturidade, com leveza. Vamos começar a destrinchar um pouquinho, separar o que são expectativas, o que são ações que você faz esperando que o outro corresponda aos seus interesses, reconheça o que você fez, e vamos pegar isso e vamos colocar numa outra caixinha. Nada de errado com elas, vamos só separar, vamos colocar numa outra caixinha e vamos cuidar dessas coisas com maturidade. Porque se é isso que nós esperamos, vamos dizer para o outro de maneira mais clara. Mas também vamos começar a exercitar o amor legítimo. Pelo menos uma ação, ainda que seja pequena, no dia de hoje, do amor legítimo. A ação que não espera a retribuição, o reconhecimento, nem qualquer postura daquele que é beneficiado por ela. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma palavra de gentileza para alguém que está no estacionamento, no caixa de supermercado, com algum familiar, mas vamos começar hoje a exercitar o amor legítimo e verdadeiro. Que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.